Alô, alô, Scorpione. Aqui quem fala é a Graziella. Escorpião, bem-vindo ao Xamanista Tarô, eu sou a Graziella e essa é a sua leitura semanal, atemporal e intuitiva. Essa leitura é para Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver o que eles têm para te dizer então. Lembrando que essa leitura é geral, pega só o que for para você, o que não fizer sentido vai servir para uma outra pessoa. Veja também seus outros signos fortes do mapa, as leituras semanais passadas, que são atemporais, vai aparecer aqui no card em algum momento, como sempre, a playlist de vocês. Você pode sempre inverter os papéis aqui. Se você estiver lidando com alguém do signo do Escorpião, pode ser que essa leitura seja diretamente para você. Escorpião. Vamos ver o que eles têm para te dizer então. Espero só coisas boas. Para Escorpião. Escorpião. Ah, viagem. Há quanto tempo que eu deixei você? Todo amor é infinito. Não foi à toa. Eu sempre me dá vontade de cantar essa música, mas nem sempre eu canto, né? Encontro destinado. Tem um encontro marcado aqui. Tem uma parte da tua jornada aí que você está destinado ou destinada a fazer com uma outra pessoa. Sem dúvidas. Esse encontro, essa viagem aqui pode ser uma viagem literal. Pode ser que você conheça essa pessoa, vai encontrar essa pessoa numa viagem, durante uma viagem. Não é necessariamente de romance, tá, Escorpião? Muita gente agora já desligou, né? Porque tem gente que não gosta de romance, mas eu sei, tem gente que gosta. Pode ser, inclusive, tá? Pode ser romance, mas não necessariamente. Assim, é um encontro que era destinado para acontecer, tá? Vamos ver o que mais. Tá vindo outras coisas na minha cabeça, mas vamos ver o que mais. Dois mundos. Reflexão, um outro arcano maior. Tá vendo? Eu sabia, foi exatamente isso que eu pensei. Esse encontro, olha lá. No fundo do maço, o mestre artesão. Esse encontro, ele é destinado porque ele vai trazer uma mudança de visão muito importante para as duas partes. Aqui é muito claro para mim, com esses dois mundos, que a gente está falando inclusive de pessoas aparentemente muito diferentes, ou que pelo menos uma coisa que é muito importante e muito forte tem um contraste muito grande. E é através desse contraste que vai ser aprendida uma lição muito importante, que se você tiver abertura para isso, e a pessoa também, mas depois a outra pessoa é problema dela, se ela vai querer aprender ou não, a gente está falando com você, né? Se você tiver abertura para entender esse outro mundo que é muito diferente do seu, né? Tem muita coisa de legal que você pode aprender aqui, né? Eu acho muito interessante essa carta da reflexão. Reflita, mas assim, reflita profundamente mesmo sobre essa coisa muito diferente. Inclusive porque para alguns de vocês não vai ser agradável esse contraste. Isso é um bom contraste. Pode ser um pouco difícil de engolir esse ponto de vista dessa pessoa, ou esse jeito que essa pessoa vive. E é exatamente aí, tá? Então, Escorpião, principalmente se te incomodar tanto, reflita sobre o assunto. Porque nesse contraste tem alguma coisa de muito importante que pode ser absorvido na essência por você. Eu tô vendo, com essa coisa do contraste que eu tô fazendo assim, eu tô vendo a imagem de uma pedra preciosa sendo polida. Né? Então, é através desses contrastes mesmo que somos polidos e polidas para nossa melhor versão. Então, aquela história de que, né, eu só ando com quem concorda comigo, eu só converso com quem concorda comigo. Tá, é legal, né? É cômodo, eu também gosto. Mas se aprende alguma coisa disso, né?
se evolui de alguma forma com isso? Ou os aprendizados maiores não vêm das diferenças e dos contrastes? Não tem aquela coisa, eu só sei que o azul existe porque existe o amarelo também. Existe o vermelho, existe outras cores, verde. Se fosse tudo só azul, eu não teria consciência do que é de fato ser azul. Agora, essa diferença aqui eu não sei o que é, tá? Porque vai ser diferente para cada um de vocês. É interessante, porque como a gente falou que para alguns de vocês isso pode estar relacionado a uma viagem, aqui pode ter um contraste cultural. A gente tem 2 sets, e agora que eu vi, a gente tem 2 sets, que é o número da evolução. Né? É um desafio que leva a uma perfeição. Um desafio para te aperfeiçoar, o escorpião. Aqui pode ter uma questão cultural envolvida, um contraste de cultura, 2 mundos completamente diferentes. Que legal, hein, escorpião? Eu não sei que história que é essa daqui, mas eu tô gostando, viu? Eu tô achando muito rico como experiência. E aí eles te incentivam a ver essa riqueza nesse contraste também. Tá? Aqui a gente pode estar falando, então, dessa coisa cultural, pode ser algo relacionado a crenças espirituais ou religiosas. Inclusive, essa carta ela fala de um mundo material versus um mundo espiritual. Aqui pode até ser um encontro de uma pessoa espiritualista com uma pessoa materialista, ateu mesmo, tá? Por que não? Aqui é assim, vai sair uma misturinha boa, viu? Vai sair uma mistura boa. Se for uma situação de romance, é muito legal, porque pode ser que vocês vejam mesmo, então, como a gente falou a leitura inteira, não? De mundos completamente diferentes e que, mais uma vez, pode ser muito rico na mistura, né? É quando você coloca um pouco do seu e a outra pessoa um pouco do dela, se cria uma mistura aí boa. Né? Ah, tá aparecendo bastante esse tipo de leitura essa semana. A gente falou de uma coisa parecida para. Tô vendo aqui no meu caderno que eu anoto. Para Câncer e para quem mais? Para Libra. Para Libra também, de alguma forma. Então, se você tem forte no seu mapa ou está lidando com pessoas que tenham forte esses signos, né? Libra, Câncer, depois dá uma olhadinha. São as leituras dessa mesma semana. Tá? O de Libra saiu hoje, que eu acabei de fazer, e o de Câncer ontem, quarta-feira. Tá? Vamos ver o que mais que eles têm para dizer com o tarô. Usar mitológico, não. O Royale. E aqui eu tô pegando para alguém, o escorpião, eles estão falando que às vezes a gente tem opiniões também e conceitos muito enraizados e preconceitos, né? São conceitos formados sem que a gente tenha vivido aquilo, sem que a gente conheça aquilo de perto. Né? Eu tô pensando na questão cultural aqui também. E aí, só conhecendo uma pessoa daquele local é que a gente vai entender que a visão que a gente tem daquelas pessoas, daquele lugar, ou do lugar em si, é muito romantizado, porque tem esse preconceito pro melhor, né, também, romantiza, né, aquela coisa do Itália. Eu vejo as pessoas falando de uma forma, assim, tão romantizada, e aí eu falei também isso até em uma outra leitura, e que realmente é linda, é maravilhosa a Itália. E os italianos também, eu conheci italianos maravilhosos, mas também eu conheci italianos muito difíceis, muito bruscos, e racistas, e xenofóbicos, sabe? Toda uma série de coisas que são pessoas, então não dá pra gente colocar, né? É muito maravilhoso ou é muito péssimo. Porque a gente faz isso também com outras culturas. Nossa, esse país é péssimo, essa cultura é péssima. E não, é só diferente, é só a gente às vezes não entende. Né? Não é?
Não é? Entendeu? Ô, escorpião, entendeu? Bom, conta aqui nos comentários depois pra gente o que é. Vai, você sabe que eu sou curiosa. E principalmente se for uma questão aqui de culturas diferentes, eu sou super curiosa com relação a outras culturas. Então pode ter isso também. Até quase, se for esse o seu caso, né, pode ter um choque de realidade aqui. Né? Bom, o que mais, por favor? Um pajem de copas, um mensageiro do amor. Um cavaleiro de copas, um cavaleiro do amor. É muito doido porque nesse encontro, apesar dessa diferença, né, desse contraste, tem um carinho mútuo. Tem um carinho mútuo e eu arrisco até a dizer que para muitos de vocês é um reencontro de vidas passadas, ou se não é de vidas passadas, tá vendo que nessa carta, como se vocês estivessem combinando, assim, então vocês se encontraram no mundo espiritual, sabendo de como que é óbvio que a gente vem depois para cá, esquece, muitas vezes ainda bem, mas combinaram esse encontro aqui, sabendo da situação qual que ia ser, dos aprendizados que ia teoricamente ter, né? E aí chega aqui, tem essas diferenças, mas são almas afins. São almas afins. A lição maior aqui talvez seja essa, sabe? Que existem diferenças entre as pessoas, mas isso não impede de que elas sejam afins, de que elas se gostem nas suas diferenças e de que elas se respeitem nas suas diferenças. Aqui, essa pode ser a lição maior para alguns de vocês. Talvez alguns de vocês já saibam disso, né? Provavelmente. Mas é muito legal. A gente está falando de almas afins. Mesmo que hoje em dia, nesse espaço-tempo, tenha aparentemente uma diferença muito grande entre vocês. E que aí pode ser, eu repitar em uma coisa que é muito importante. Talvez nas outras sejam muito compatíveis, né? E o exercício legal aqui também é de, nessa uma coisa que não é compatível, fazer ser. Encontrar um equilíbrio entre essas duas, né? Criar uma ponte entre esses dois opostos para que vocês se encontrem no meio. Espero que faça sentido. Às vezes eu tenho a impressão porque que a informação passa direto por mim e que eu tô blá blá falando um monte de coisa que não tem nexo, mas aí depois eu assisto e tem pelos comentários, a maioria pelo menos de comentários de vocês faz sentido. Às vezes tem comentário que fala, olha, isso daí que você falou nada com nada, não fez sentido nenhum. Mas aí se tem um comentário que fala isso, tem da 380 que fala, não, fez sentido, não é isso, não tá acontecendo isso comigo. Então, eu entendo que a maioria das pessoas entenderam. O que é bom. Se 100% não entender, tudo bem, não tem problema. Um 9 de espadas, uma carta que fala de preocupação. Não se preocupe muito com essa diferença aí. Eu não sei se isso aqui é uma preocupação que alguém tem ou que vai ter de, não, mas como que eu vou fazer uma parceria de trabalho com essa pessoa se nessa coisa aí a gente discorda? Como que eu vou ter uma situação de romance com essa pessoa que eu gosto, que toca no meu coração, que eu tenho essa familiaridade, mas que nessa coisa que é tão importante para mim tem essa diferença? Eu sou extremamente espiritualista, essa pessoa é ateu. Como que faz? Né? Eu sou vegana, essa pessoa é carnista. Eu sou, sei lá, qualquer coisa que a gente falou aqui, né? Até culturais. Como que vai dar para conciliar isso? E aí que tá. É essa que é a lição. Eles estão falando, dá para conciliar. E o desafio é esse. Para as duas partes, tá? O desafio é esse. Então, assim, tente não se preocupar muito. E, ó, no fundo do maço, é interessante, a gente tem uma rainha de espadas, que é uma rainha da razão, né? Uma rainha racional também,
E isso é um conselho que eles dão, é assim, olha, esteja aberto, aberta para as outras ideias. As rainhas, elas representam energias receptivas, então não é gênero, tá? Energia feminina receptiva. Então basta que os dois lados estejam abertos aos opostos, né? a visões de mundo, modos de viver que sejam aparentemente contrários, e aí vocês vão conseguir encontrar um meio termo. Desde que tenha a flexibilidade dos dois lados. Né? É isso que eu tô vendo. E mais uma vez, repetindo como disco riscado, é muito rico isso. Como conhecimento, né? Como experiência de vida. É um contraste que vai trazer uma riqueza muito grande para você, se você permitir, estiver aberto e refletir sobre, sei lá, sobre esse contraste, seja ele qual for, tá bom? O escorpião? Calma, Nanzinha, agora vamos ver o que mais que eles têm para dizer com os oráculos. Vamos ver com o oráculo dos viajantes. Tem uma certa preocupação aqui, até mesmo nessa carta, né? A posição dela, parece que ela está refletindo, né? Muito. Eles estão falando assim, olha, reflita mesmo, sabe? O máximo que você puder. É sempre muito positivo, reflexões, né? A gente refletir sobre as coisas. Só não perca o seu sono por causa disso. Tá? O que mais, por favor? Para esse escorpião, com relação a essa leitura. Águas de limpeza. Purificação ativa uma força vital vibrante. Essa coisa de purificação está me trazendo essa questão de um esclarecimento, de um certo preconceito que alguém pode ter aqui com relação a esse outro lado. Tá? Seja ele qual for, um preconceito para bom, um preconceito para ruim. Né? Mas é muito positivo esse encontro. O que mais? Por favor, procurando abrigo, as respostas estão dentro de você. E aí, esse aprendizado que a gente está falando aqui, olha que lindo, no fundo mais já vamos falar sobre isso, descobrindo um tesouro. Esse aprendizado que a gente está falando nessa leitura inteira só vai vir mesmo, sabe, para a tua consciência através das tuas reflexões. Tá? Então, assim, é quase como se estivessem falando assim, aqui é uma tarefa tua, tá? Você vai ter essa conversa com essa pessoa, vai ter essas várias conversas, sabe? Ou esse encontro com essa pessoa, mas depois você vai encontrar, é dentro de você que você vai entender o recado, ou entender como que essa mistura pode ser feita, né? O que é que você pode tirar desse outro lado e misturar com o seu e criar uma coisa nova, enfim, blá, 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 esse monte de coisa que a gente já falou. Tá? E aí, olha só, sob a superfície tem um grande prêmio, tem um grande tesouro. Então, tá vendo? Aqui é como se você fosse ter oportunidade de se aprofundar em alguma coisa, como a gente falou, que existe um preconceito. O preconceito é o quê? É a gente ter um conceito antes da gente se aprofundar na coisa, é baseado numa informação superficial, né? Ou numa informação, uma visão superficial. Né? Então, assim, ó, escorpião, eu tô achando maravilhosa essa leitura. O conselho que eles te dão aqui é de você, o único conselho é de você aproveitar ao máximo essa oportunidade, mais uma vez, muito rica, um tesouro escondido nesse encontro e nesse contraste, tá? Que vai servir, mais uma vez, também como um instrumento que vai te polir mais para que você seja sempre a sua melhor versão. Certo? Ô, escorpião, então é isso que eu vejo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido aí para alguém essa leitura. Conta aqui nos comentários a sua experiência, que a gente gosta de saber, e como eu falei para vocês, eu fico muito curiosa. Tenham um ótimo tudo, se cuidem, boa sorte, aproveitem essa oportunidade e a gente vai se vendo
nas outras leituras por aqui e lá no meu outro canal, a Gerência Responde. Chega, já tô cansada, vou descansar. Beijos e até mais. Tchau, tchau.